Mas é maravilhoso. E a gente vai ter agora com ela de novo, que é com Ari Fontana, com uma galera. E a gente Velhos também entrevistou Bandidos. Isso! A gente também entrevistou a diretora de Se Fosse Você 3. Você não acha que a gente está tendo filmes muito bons, assim, de uns anos para cá? Que eu falei pra Isaac, eu gosto muito de filme brasileiro, e principalmente comédia, e tá tendo muita coisa boa nessa área. Sim. Eu acho que o cinema brasileiro vive um momento muito interessante. A gente tem que ter em consideração que a existência e a persistência do cinema brasileiro depende de políticas públicas. Não é à toa que a gente tem grandes filmes saindo há 10, 15 anos do Recife e do Ceará, porque são dois estados que mantêm políticas públicas de fomento muito sólidas, não só de fomento à produção, mas com escolas de cinema, porque a gente precisa de formação, né? A gente precisa estudar, né? Não é simplesmente dizer assim, eu quero fazer um filme, ponto. Eu preciso ter formação, eu preciso criar uma lógica industrial. Quando a gente pensa na indústria automobilística, a gente não tem ali o Senai, os cursos técnicos, a gente tem toda uma estrutura que baliza alguém que queira ser metalúrgico, que queira trabalhar, queira ser engenheiro e tudo mais. Com o cinema não pode ser diferente. Então, eu acho que o cinema brasileiro está numa safra muito interessante. Eu acho só realmente uma pena que o nosso circuito seja tão reduzido para o cinema brasileiro, porque às vezes, de fato, é difícil a gente encontrar filmes brasileiros em horários que são considerados horários nobres. Para quem mora fora dos centros urbanos considerados mais, né, das áreas urbanas consideradas mais nobres, também tem certa dificuldade. Eu moro hoje no Rio de Janeiro, e na zona sul do Rio de Janeiro a gente tem todos os filmes, né, é um grande privilégio, mas quando a gente vai para a Baixada Fluminense, o circuito é cada vez mais preconceituoso, não leva todos os filmes, né, trabalha muito com cinema dublado, eu acho a dublagem super importante, mas tem que ter oferta também de legendado e de dublado. Então, assim, há uma concentração muito grande dos filmes brasileiros nesses espaços, que são espaços muito reduzidos. Ao mesmo tempo, os filmes brasileiros muitas vezes chegam ao circuito, eles têm uma primeira semana que não é muito boa e eles não têm força econômica para continuar uma segunda semana. Então, ao invés de a gente ter um aumento do circuito da primeira para a segunda semana, a gente tem uma redução. E aí o circuito vai ficando cada vez menor. Isso, gente, diz respeito a práticas econômicas que são mais velhas do que andar para frente, assim. Do tipo, os estúdios americanos que chegam com Harry Potter embaixo do braço, chegam pro Edgar, que é dono de 10 salas de cinema, e dizem assim, Edgar, olha só, tu quer Harry Potter? O Edgar diz assim, eu quero 8. Eu vou botar em 8 das minhas salas. Primeiro que essa ocupação ostensiva pelo produto internacional deveria ser coibida, né? Até porque isso diminui a concorrência. Isso é mercado, né? Não estamos falando aqui de ideologia, é mercado. Agora, aí eu chego para o Edgar e digo assim, tá, mas tu quer 8 Harry Potter? Beleza. Então vamos fazer um contratinho aqui, que junto com o Harry Potter tu tem que levar mais 2 Casamento Moribundo, 2, 3 e 4, e por contrato tu tem que deixar esse filme 2 ou 3 semanas em cartaz. E aí a gente às vezes vai no cinema e diz assim, gente, eu fui ver um filme, eu adoro filme de terror, eu fui ver um filme de terror podre no cinema, e tá na primeira semana em cartaz e não tem ninguém na sala, porque por contrato eles são obrigados a ocupar esse espaço com um produto que não está dando lucratividade. Por quê? Porque eles estão compensando no Harry Potter. Claro que eu estou simplificando muito aqui um panorama que é muito complexo, mas o que falta para o cinema brasileiro é visibilidade. Há muito tempo a gente fala que o gargalo do cinema brasileiro é a distribuição, ou seja, a dificuldade que esses filmes têm de chegar aos seus públicos, de chegar ao cinema, agora de ocupar o streaming. E é fundamental, até voltando à questão da regulamentação do streaming, que quando a gente abre a Netflix, um Prime Video, uma Apple TV, a primeira coisa que apareça para a gente é uma oferta de filme brasileiro. E não a gente tenha que descer. Parece que a gente está cavando um poço de petróleo até achar um filme brasileiro. O filme brasileiro tem que estar no começo. Para aquelas pessoas que olham e dizem assim, tá, eu vou assistir um filme aqui. E dar uma chance para o filme brasileiro. Até porque, além de tudo, a gente tem que conviver com uma campanha de difamação, de que o cinema brasileiro não é bom, de que tecnicamente ele é ruim, de que o som é uma porcaria. E essas mentiras que vão sendo repetidas até se transformar em verdades, né, elas jogam contra o nosso cinema. Eu costumo dizer, Edgar Isaac, que eu acho muito curioso aquele ser humaninho que diz que é patriota, mas não gosta de filme brasileiro, não gosta de música brasileira, não gosta de literatura brasileira, não gosta de TV brasileira, não gosta da geografia brasileira. Eu digo assim, mas o que sobrou para ti ser patriota? Você não gosta de nada que é do Brasil,
né? Eu acho que a gente deveria aprender um pouquinho com alguns países que cultivam esse orgulho de ser brasileiro. Não um bairrismo, porque eu sou gaúcho e de bairrismo eu entendo. O bairrismo é, antes de tudo, o refúgio dos canalhas. Porque quando eu sou bairrista, eu estou dizendo, eu sou melhor do que vocês, né? Mas eu acho que um amor pelo lugar de onde a gente veio, pelo nosso país, eu acho que é muito interessante. E a gente deveria fazer com que isso se reflita nas bilheterias dos nossos cinemas. Só que enquanto a gente tiver gente torcendo contra o cinema brasileiro, né, ou gente, inclusive até da imprensa, que se interessa pelo cinema brasileiro só quando ele está no Oscar, quando tem essa visibilidade gigantesca, o cinema brasileiro precisa da gente 365 dias por ano, não só 2 meses de campanha de Oscar. Ele precisa da gente o ano inteiro. Então, assim, por isso que eu digo que é muito importante. Quando o filme brasileiro estreia, você está afim de ver esse filme, vá na primeira semana. Porque, às vezes, o seu ingresso é fundamental para que esse filme tenha uma segunda semana em cartaz e ele possa ser visto pelo Edgar, por exemplo, que talvez não conseguiu ver o filme na primeira semana. E aí, se o Edgar for na segunda semana, talvez isso seja importante para que o Isaac, que não conseguiu ver na primeira e na segunda semana, tenha um lugar para...